Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aplicadas Complicadas. Hoje nós vamos falar sobre a função utilidade, curvas de inferência e taxa marginal de substituição de preferências do tipo SES. Bora começar? Vamos começar aqui definindo o que é SES. SES vem de Constant Elasticity of Substitution, ou seja, elasticidade de substituição constante. A função utilidade do tipo 6 ela é modelada de maneira a capturar os diferentes graus que um consumidor está disposto a trocar um bem pelo outro. Ou seja, a função utilidade 6 é equivalente a outras funções de utilidade sob certas condições. Por exemplo, substitutos perfeitos, complementares perfeitos, Cobb-Douglas e preferências côncavas. A função utilidade do tipo 6 é representada por U igual a ax1 elevado a ρ mais bx2 elevado a ρ, tudo isso elevado a 1 sobre ρ, onde A e B são constantes positivas e ρ também é uma constante, mas ela pode receber valores positivos ou valores negativos. Essa função utilidade aqui, ela é equivalente a outras funções de utilidade sob certas condições. Por exemplo, se ρ é igual a 1, a gente vai ter essa função utilidade aqui modelada para preferências por bens substitutos perfeitos. Já se ρ for igual a mais infinito, a função utilidade vai estar modelando preferências por bens complementares perfeitos. E se ρ for igual a 0 e A igual a 1 e B igual a 1, essa função utilidade aqui está modelando preferências do tipo Cobb-Douglas. Talvez não fique bem claro aqui visualizar essas equivalências, mas vai ficar bem mais fácil a gente visualizar essa equivalência quando a gente calcular a taxa marginal de substituição. Bora fazer isso. Então, como é que a gente calcula a taxa marginal de substituição? A taxa marginal de substituição é igual a menos a derivada da função utilidade em relação ao bem 1, em relação a x1, dividido pela derivada da função utilidade em relação a x2. Então, vamos começar aqui fazendo essas derivadas parciais. Então, vai ficar derivada de u em relação a x1 vai ser igual a 1 sobre ρ ax1 elevado a ρ mais bx2 elevado a ρ, tudo isso elevado a 1 sobre ρ menos 1 e mais a derivada dali de dentro, então eu estou aplicando aqui a regra da cadeia. Então, vai ficar A vezes ρ, x1 elevado a ρ menos 1. Então, vamos só rearrumar isso aqui. Eu posso cortar esse ρ com esse ρ aqui. Então, vai ficar A x1 elevado a ρ menos 1 vezes a x1 elevado a ρ mais b x2 elevado a ρ, tudo isso elevado a 1 sobre ρ menos 1. E agora vamos fazer a derivada de u em relação a x2. Então, vai ficar 1 sobre ρ ax1 elevado a ρ mais bx2 elevado a ρ, tudo isso elevado a 1 sobre ρ menos 1, vezes b vezes ρ x2 elevado a ρ menos 1. Posso cancelar aqui ρ com ρ, então vai ficar b x2 elevado a ρ menos 1 vezes a x1 elevado a ρ mais b x2 elevado a ρ,
tudo isso elevado a 1 sobre ρ menos 1. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos a derivada de u em relação a x1. Então, vamos colocar aqui, vai ficar ax1 elevado a ρ menos 1 vezes ax1 elevado a ρ mais bx2 elevado a ρ, tudo isso elevado a 1 sobre ρ menos 1. E a derivada de u em relação a x2, bx2 elevado a ρ menos 1 vezes ax1 elevado a ρ mais bx2 elevado a ρ, tudo isso elevado a 1 sobre ρ menos 1. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma simplificação aqui. Se vocês perceberem, essa parte aqui é exatamente igual a essa parte aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou cancelar essa com essa. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos A sobre B vezes x1 elevado a ρ menos 1 sobre x2 elevado a ρ menos 1. Então, aqui a taxa marginal de substituição depende das constantes A, B, ρ e também depende da quantidade de x1 e também depende da quantidade do bem 1 e da quantidade do bem 2. Então, vou limpar aqui essa área para a gente analisar agora as equivalências. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, tá aqui a taxa marginal de substituição que a gente calculou. E vamos ver. Então, quando ρ for igual a 1, o que a gente vai ter? Taxa marginal de substituição vai ser igual a menos A sobre B. Aí vai ficar x1 elevado a 1 menos 1, x2 elevado a 1 menos 1. Então, vai ficar menos A sobre B, x1 elevado a 0, x2 elevado a 0. Repito aqui, menos A sobre B, vezes qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, x1 elevado a 0 é 1 e x2 elevado a 0 também é igual a 1. Então, a taxa marginal de substituição é igual a menos A sobre B, que é exatamente a taxa marginal de substituição dos bens substitutos perfeitos. Agora, se ρ é igual a 0, A igual a 1 e B igual a 1, o que a gente vai ter? A taxa marginal de substituição vai ser igual a menos 1 sobre 1 vezes x1 elevado a 0 menos 1 e x2 elevado a 0 menos 1. Então, vai ficar menos, e aí a gente vai ter x1 elevado a menos 1 e x2 elevado a menos 1. Repito aqui o menos. O x1 elevado a menos 1 eu posso levar para o denominador, então vai ficar x1. E a mesma coisa com o x2 elevado a menos 1, eu inverto e jogo lá para cima para o denominador, então vai ficar x2. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos x2 sobre x1, que é exatamente a taxa marginal de substituição das preferências Cobb-Douglas. E por último, vamos ver aqui para ρ igual a menos infinito. Então, vai ficar aqui. Então, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos A sobre B vezes x1 elevado a menos infinito menos 1 e x2 elevado a menos infinito
menos 1. Então, vai ficar aqui menos A sobre B vezes x1. Agora, menos infinito menos 1 continua sendo menos infinito. E a mesma coisa no denominador. Então, vai ficar x2 elevado a menos infinito. Menos 1 continua sendo menos infinito. Então, vou fazer só uma rearrumação aqui. Vai ficar menos A sobre B vezes... Aí, eu vou botar aqui x1 sobre x2 elevado a menos infinito. Então, vou fazer mais uma rearrumação aqui, vai ficar menos A sobre B. E aí, eu vou inverter o x1 com o x2 e vou transformar também esse expoente aqui. Então, vai ficar x2 dividido por x1 elevado a mais infinito. Sob essas condições, essa taxa marginal de substituição é equivalente à taxa marginal de substituição de bens complementares. Se x2 for maior do que x1, a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos infinito. E se x2 for menor do que x1, a taxa marginal de substituição vai ser igual a zero. Agora, falta só a gente falar sobre as curvas de indiferença que representam as preferências SES. Como vimos, essa função de utilidade que modela essas preferências SES, ela captura diferentes graus de disposição de trocar um bem pelo outro. Então, o formato da curva de indiferença também vai depender do valor de ρ. Bora lá. Então, se ρ é igual a 1, a função de utilidade está modelando preferência por bens substitutos, ou seja, a curva de diferença vai ter formato de uma linha reta. Se ρ for igual a menos infinito, a função de utilidade está modelando preferências por bens do tipo complementares perfeitos. Então, a curva de diferença vai ter formato de L. Se ρ for igual a 0 e o A igual a 1 e B igual a 1, a função utilidade vai estar modelando preferências do tipo Cobb-Douglas. Então, a curva de indiferença vai ter um formato bem parecido com a das preferências bem comportadas. Por último, se ρ for maior do que 1, a função utilidade vai estar modelando preferências côncavas. E a curva de diferença vai ter formato côncava para baixo. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.